Marina, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante que as pacientes fazem muito pra gente. Existe algum remédio, algum fármaco, algum medicamento para fazer parar o sangramento quando a gente tem uma ameaça de aborto? Ah, essa é a pergunta de milhões, Jader. Eu brinco com as minhas pacientes que quem descobrir isso, que não existe, na verdade, como descobrir, né? Porque cromossomopatias não tem o que resolver, mas se alguém descobrisse algo que resolvesse essa questão, ganharia o prêmio Nobel na hora. Ganharia um busto em cada maternidade do mundo e seria a pessoa mais ovacionada pelas mulheres. Mas não existe, gente. Exatamente por quê? Porque a grande minoria das vezes a gente consegue interferir. Então, já foram feitos diversos estudos multicêntricos, várias meta-análises, e a gente não consegue ter essa resposta. Não existe um remédio que evite um abortamento. Eu lembro que antigamente o pessoal tentava, né, usar até beta-mimético, que se usa para como tocólise em parto pré-termo, né? Como se fosse uma tentativa, assim, né? Da gente tentar segurar. E realmente não faz sentido nenhum. Até pode trazer malefício, na verdade, né? Se a paciente ficar usando continuamente o beta-mimético. Tem vários medicamentos, tem a progesterona, né? Que também... a progesterona sempre foi aquela coisa, né? Primeiro se usava, depois se parou de usar, depois se usou de novo, né? E a gente tem aí as evidências nos mostrando que realmente não tem nada robusto, né? De que ela realmente vá nos ajudar, porque exatamente isso que você falou, né? O problema é genético, né? O problema é uma provável aneuploidia que exista aí nesse embrião e é a natureza que está interrompendo essa gestação. Não tem nada no organismo da mulher que a gente possa fazer, algum tipo de interferência clínica ou cirúrgica que vá impedir que essa perda aconteça. Então, realmente, acho que vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina se um dia alguém conseguir descobrir isso. Sim, mas existem outros motivos, né, que eu posso ter essa ameaça de abortamento ou abortamento. Acho que principalmente a gente precisa conversar sobre metabolismo, né? Então, será que a pessoa se preparou? Como foi a qualidade ovulatória dela? Como é que tá a parte de alimentação dela? Como é que tá o meio ambiente onde essas divisões celulares estão acontecendo? A gente na faculdade discute muito aí, então, que as diabéticas descompensadas, alterações tireoidianas, pacientes que são tabagistas, etilistas, que utilizam medicações que atrapalham aí na absorção de ácido fólico, por exemplo. Essas pacientes teriam uma maior chance de ter uma perda gestacional mesmo no início do primeiro trimestre. Aí, hoje em dia, tá super na moda falar de trombofilia também, né? Então, assim, dá pra gente entrar em milhões de assuntos. E, no final, sempre se falava da insuficiência de corpo lúteo, né? Então, toda vez que estava falando da progesterona, por exemplo, eu ouvi muito de várias pessoas diferentes, coisas que elas ouviram, mas a gente não consegue encontrar uma evidência científica robusta para falar você deve utilizar progesterona para todo mundo ou não. Porque insuficiência de corpo lúteo, gente, é um diagnóstico de exclusão. A gente não tem um valor, eu não consigo coletar a progesterona da paciente e falar esse é o valor de corte para insuficiência de corpo lúteo. Então, na verdade, a utilização da progesterona, que é uma coisa que eu faço muitas vezes, tá, gente? Não tô falando que é super errado, porque malefício não vai trazer. A gente vai conversar um pouquinho até sobre isso, mas não tem evidência de que vai modificar aí o desfecho em relação à perda gestacional precoce. Agora, o que realmente vai fazer diferença, Jader, é a gente melhorar o metabolismo e o ambiente onde essas primeiras divisões celulares vão acontecer. Talvez a gente consiga, sim, diminuir taxas de abortamento, mas falar para vocês que vai ser a grande maioria, não, porque a maioria das vezes são cromossomopatias. Então, aí vale a pena a gente começar a bater papo sobre preparação para se engravidar, aconselhamento pré-gestacional. Vitaminas, alimentação, a gente conversar sobre pacientes. Hoje em dia tem muita gente que tem restrições alimentares importantes. Será que elas têm que ter um novo cuidado? Não só o ácido fólico, que é o que todo mundo tá careca de ouvir, né? Será que essa paciente tem um hipotireoidismo subclínico? Já é mais do que visto que pacientes que estão tentando engravidar devem avaliar a sua tireoide. Se tem um hipotireoidismo subclínico, a gente já entra com a levotiroxina
desde antes de engravidar. Por quê? Porque essas primeiras divisões celulares são tudo. Eu costumo falar uma coisa, Jader, que é assim, a gente se prepara para uma cirurgia plástica. A gente se prepara para fazer uma bariátrica. Preciso emagrecer porque eu vou fazer bariátrica. Preciso malhar e emagrecer porque eu vou fazer uma cirurgia plástica e eu quero que fique super legal. A maioria das mulheres falam, quero engravidar. Para a pílula. Coisa louca, né? De se pensar. Não, e às vezes é por desconhecimento, né? Aquela coisa assim de, a própria fisiologia da gestação vai exigir muito do corpo dela. Muito, assim, a volemia, né, aumenta em 50%, o débito cardíaco aumenta, a filtração glomerular aumenta absurdamente, então, realmente ela precisa estar com o corpo preparado para que essa gravidez consiga suportar de uma forma tranquila, né, sem danos, a própria modificação fisiológica da gestação. Né? Sim. Então, realmente, são coisas que a gente precisa... Até importante a gente falar disso. Mais um tema para outro podcast, a gente falar sobre pré-concepção. Com certeza. Acho que uma única coisa que eu queria falar mais sobre a progesterona é o seguinte. Vamos tentar entender aí o porquê que se prescreve progesterona, porque assim, a grande maioria dos profissionais prescrevem progesterona frente a um sangramento da primeira metade da gestação. A ideia é a seguinte... no início da gestação, a gente não tem placenta ainda formada, né, Jader? Quem produz a progesterona, que é o hormônio que vai manter essa gestação no início, é o corpo lúteo, né? Então a gente fala que até 10 semanas eu não tenho placenta madura que consiga produzir todos os hormônios necessários para a manutenção dessa gestação inicial. Então, se eu tenho uma insuficiência de corpo lúteo, por algum motivo X, às vezes foi uma ovulação que sangrou aí o meu folículo, aí engravidou e aí não formou tão legal, às vezes ela é tabagista, não temos às vezes é uma questão genética, inclusive tem alguns trabalhos que falam que isso é genético, às vezes é uma paciente que já tem uma idade mais avançada, a ovulação já não é daquela mesma qualidade, então, eu vou dar um pouquinho mais de progesterona para poder tocar. Então, essa é a cabeça do profissional que prescreve a progesterona. E assim, se você for parar para pensar, não vai impedir o abortamento quando o motivo é um motivo cromossômico ou um motivo genético. Então, eu vou estar suplementando um pouco de um hormônio que é esperado, que eu tenha na gestação, para evitar aí essa minoria de casos que seria por uma baixa de produção de progesterona pelo corpo lúteo. Então, em teoria, inclusive é legal a gente falar isso, a progesterona teria algum tipo de benefício perante uma ameaça de abortamento somente até 10 semanas. E isso sem evidência científica robusta dizendo que vai fazer alguma diferença. E o que a gente vê por aí é o pessoal que deixa paciente com progesterona aí, assim, a perder de vista, só que já tem placenta. Então, se for visando a insuficiência de corpo lúteo, a gente vai estar fazendo um tratamento inadequado, porque eu já tenho placenta. Sim, realmente acaba perdendo o sentido, né? A gente já tem o órgão endócrino que vai estar produzindo a progesterona. Exatamente. A ideia seria esse up na progesterona para tentar ver se a gente consegue melhorar aquela pequena porcentagem relacionada à baixa de progesterona endógena. Então, dê uma olhada, quantas pacientes eu preciso usar a progesterona para que eu tenha realmente efeito, tá certo? Então, por isso que a gente não tem um respaldo de evidência científica adequado para o uso da progesterona. Tanto via oral quanto via vaginal, tá? Então, teve até um período que falou que teria até alguma diferença, tem uma revisão da Cochrane, não sei aí como é que vocês fazem, cada vez eu escuto de uma maneira diferente, até vou querer saber como é que você fala. Eu falo Cochrane, mas eu já vi muita gente falando Cochrane também. E Cochrane, né? Assim, a gente acaba portuguesando, né? Exato. E, então, eu já vi que tem duas revisões sistemáticas imensas, controversas. Então, tem uma de 2016 e uma de 2018. 2016 falando, ok, pode usar que vai ajudar. 2018 falando, não tem evidência nenhuma. Então, no final das contas, gente, as orientações da maioria dos protocolos internacionais e nacionais é assim, divida isso com a paciente, oriente que muitas vezes isso não vai resolver ou salvar a vida, mas também não vai trazer malefícios. Mas o legal da gente falar é que a progesterona, ela tem uma evidência claríssima para uma outra coisa,
que é prevenção de parto pré-termo. Então, eu acho que é muito legal a gente ter esse bate-papo para deixar claro, não só para os nossos colegas ginecologistas obstetras, mas para os clínicos, para o pessoal que faz pré-natal do posto de saúde, os médicos da família. Gente, a progesterona, a gente tem que entender quando prescrever. Se você está pensando aí numa ameaça de abortamento para segurar essa gravidez, você vai estar pensando em relação a uma insuficiência de corpo lúteo e até 10 semanas seria a tua cabeça. Malefício você não estaria fazendo. Agora, se você quer indicar uma progesterona para prevenção de prematuridade, outros 500, apesar de ser o mesmo medicamento, outros fins e outra periodicidade de uso. Aí sim, a gente sabe que tem prevenção e tem evidência científica correta. Excelente.